Conheçam a história de Alice. Havia uma garotinha chamada Alice que estava entediada em um ensolarado dia de verão. Ela viu um coelho branco apressado passando por ela e decidiu segui-lo. O coelho desapareceu em um buraco misterioso e... Peraí. História errada, desculpem. Vamos de novo. Era uma manhã de segunda-feira, quando recebi no trabalho uma ligação de Ruby em tom desesperado dizendo: Alberto, eu acho que eu tô grávida, e agora? No mesmo dia eu soube que Alice, apressada desde o início, deu sinal de existência com um dia de atraso da menstruação, o que levou a mãe a fazer o teste de farmácia, positivo, obviamente, mas a mãe, ainda incrédula, fez o exame de sangue já no dia seguinte. Alice já estava no forninho e a mão de Deus já estava sobre ela. Tanto que até então só Deus a chamava de Alice, porque o chá revelação só aconteceu praticamente 4 meses depois, quando só então começamos todos os preparativos para a chegada dessa linda e guerreira menininha. Tínhamos muitos receios com relação à gravidez e posterior nascimento, questões financeiras, entre outras. Além do mais, diante de todas as preocupações ante uma gravidez, as maiores sempre são referentes à saúde do bebê. Há quase um ano atrás, Ruby ficou sabendo da existência de um mioma em seu útero. Com uma gravidez em andamento, exames de rotina e outros foram feitos para se certificar de que Alice teria todas as condições de nascer com vida e saúde. Mas Deus, que já tinha concedido a vida a Alice, cuidaria de mantê-la viva e ainda proveria a saúde e a força de que ela precisaria para os acontecimentos futuros. Mesmo após todos os exames confirmarem a saúde e o bom desenvolvimento de Alice no ventre da mãe, ainda assim eu e Ruby compartilhávamos alguns medos, que eu vou contar a vocês a partir de agora na sequência dos acontecimentos. Isso mesmo, os medos se materializaram um a um, de um jeito que só Deus nos manteria firmes para resistir. Há algum tempo, a nossa única fonte de renda era o meu salário. Praticamente no início da gravidez, na verdade alguns dias antes, Ruby havia começado a trabalhar em fabrico. Após o positivo, ela se viu com um motivo a mais para continuar trabalhando. Mas conforme os meses avançavam, a barriga crescia, o trabalho se tornava mais enfadonho e as tarefas desempenhadas a deixavam preocupada com possíveis complicações que pudessem surgir devido ao trabalho, acrescido do mioma já existente. Então, com 5 meses de gravidez, se materializa o primeiro medo, um pequeno sangramento que a faz tomar a decisão de parar de trabalhar. Após o sangramento, intensificamos o acompanhamento médico. Mas tudo parecia normal nos exames, e mesmo com queixas de leves dores, a informação é que tudo eram sintomas perfeitamente normais de uma gravidez. No dia 3 de setembro, Ruby começou a sentir dores mais fortes, que se intensificaram nos dias seguintes. Ruby foi à maternidade, onde foi examinada, incluindo toque para verificar dilatação e procedimentos padrão. 0 dilatação inicialmente, o que descartava a ideia de contrações de parto, passando para 2 centímetros de dilatação na ida seguinte à maternidade, em decorrência das dores que não cessavam. Estava prestes a se materializar o segundo medo nosso, um parto prematuro. Esse medo era recorrente e ainda mais porque Alice estava nem com 7 meses de gestação. Faltavam 7 dias para ser exato. Na noite do dia 5 de setembro, Ruby foi encaminhada ao Hospital Agamenon Magalhães, em Recife. Começa aqui uma verdadeira saga de terror. Ruby, que tinha medo das dores do parto, já vinha de 2 dias seguidos com dores que hoje sabemos que eram contrações. Num primeiro momento, não era permitido acompanhantes no hospital, porque ela não estava exatamente em trabalho de parto. Eu voltei para casa, enquanto sua amiga Fernanda ficou na casa da irmã, próximo ao hospital, porque pela manhã ela daria a assistência que fosse preciso. Os profissionais de saúde medicaram Ruby para inibir o parto o máximo possível. Quanto mais tempo Alice permanecesse no útero, melhor seria para ela. Afinal, algumas medicações precisavam ser administradas para desenvolver os pulmões de Alice, visto que é um dos últimos órgãos a atingir maturidade antes do nascimento. Diante de toda essa situação, as dores de parto tão temidas por Ruby também se materializaram de uma forma que ela nunca poderia imaginar. Na mesma noite,
A dilatação aumentou para 9 centímetros e Fernanda, a única que estava em Recife, foi chamada ao hospital diante da iminência do parto. Mas não foi nessa noite. Foram mais 2 dias com dores intensas e ainda impossibilitada de sequer se mexer para evitar o nascimento de Alice antes que fossem injetadas todas as doses do medicamento para os pulmões. Na noite do dia 7 de setembro, não teve medicação que mantivesse Alice na barriga da mãe. A bolsa rompeu e Rubi foi levada às pressas para a sala de parto. As notícias não eram boas. Além do mioma, Rubi tinha uma forte infecção vaginal que não havia sido detectada nos exames preventivos. Ela havia recebido às pressas as últimas doses para a maturação dos pulmões de Alice. Mesmo assim, havia mais de 80% de chance de Alice não sobreviver, segundo os médicos. Contrariando todas as expectativas, Alice nasceu com menos de 7 meses de gestação, prematura extrema, mas ainda assim chorou a plenos pulmões e tinha 1,150 kg, um peso acima do esperado. Alice respirava sem a necessidade de intubação e apresentava todas as funções vitais em perfeito estado. Ela foi levada à UTI neonatal e precisou apenas de um minúsculo respirador para auxiliar os seus frágeis pulmões prematuros. Enquanto Alice estava na incubadora, a sua mãe estava passando por uma curetagem, um procedimento não cirúrgico, mas bastante invasivo. A placenta não descolou com facilidade e tiveram que anestesiá-la para forçar a retirada. Aqui, mais um medo de Rubi se materializou. Ela temia uma possível cesariana, devido à anestesia e algum risco de hemorragia, por menor que fosse. Embora o parto tivesse sido normal, Rubi precisou ser anestesiada para a retirada da placenta e teve hemorragia durante o procedimento. Para estancar o sangue, ela recebeu coagulante sanguíneo, que mais tarde lhe traria mais problemas. Mas vamos por partes. Começa aqui uma nova saga. Internação de Rubi para recuperação, que esperava-se que fosse rápida, enquanto Alice se desenvolvia na UTI. Alice apresentava um bom desenvolvimento. Eita, que mão bonita. Pezão, ué. Mesmo assim, Rubi sofria, obviamente, por vê-la tão pequena e frágil em uma incubadora. A princípio, o desenvolvimento foi bastante lento. Alice respirava com o auxílio de um minúsculo respirador e a saturação de oxigênio no sangue era constantemente monitorada, assim como os batimentos cardíacos. Alice era alimentada por uma sonda colocada pela boca diretamente no estômago, além de receber outras vitaminas pelo cordão umbilical. Ela precisou de poucos procedimentos invasivos, somente um acesso intravenoso para receber antibiótico, por precaução de um possível contato com a infecção de Rubi, e 2 transfusões de sangue, que falaremos daqui a pouco. Um bebê prematuro é uma caixinha de surpresas. Seu desenvolvimento nem sempre é linear, ou seja, nem sempre há progressos contínuos. Com Alice não foi diferente. Às vezes, Rubi chegava na UTI e ela estava ótima, sem o respirador e com a saturação de oxigênio totalmente estabilizada. Outras vezes, Rubi a encontrava novamente com o respirador e a saturação oscilando. Aos poucos aumentavam a quantidade de leite na sonda de Alice, mas às vezes, Rubi recebia a notícia de que ela regurgitou um pouco e precisaram diminuir a quantidade. Rubi ficava angustiada quando isso acontecia. Eu mesmo presenciei, nas diversas vezes que estive lá, a angústia de uma mãe frente a todas as incertezas em ver uma filha recém-nascida numa UTI. Voltando a falar da situação física de Rubi, o esperado é que ela se recuperasse rápido, já que o parto tinha sido natural. No entanto, ela começou a sentir uma dor na panturrilha da perna direita, que foi aumentando com o passar dos dias, chegando ao ponto de ela não conseguir pisar no chão. Começa aqui a materialização de mais um dos medos de Rubi. Desde que as dores começaram no pós-parto, ela tomou ciência de casos recorrentes de trombose, principalmente na situação dela, que precisou tomar coagulante para estancar a hemorragia que teve. Diante das dores, os profissionais de saúde que a acompanhavam só lhe davam dipirona, mas de nada adiantava, aumentando ainda mais o medo de Rubi. Eu corri atrás de providências, Fernanda ligou para a superintendência do hospital. Depois de muita insistência e reclamações, afinal haviam riscos graves caso fosse realmente trombose, eles decidiram realizar um exame de ultrassonografia, confirmando a doença. Rubi passou a tomar Clexane,
um anticoagulante aplicado geralmente na barriga para dissolver o coágulo de sangue da trombose, além de continuar tomando dipirona. Afinal, foi mais uma semana sentindo dores e literalmente arrastando a perna. Todo esse quadro clínico praticamente triplicou o tempo de recuperação pós-parto de Ruby. Vale destacar que nesse meio tempo, mesmo com toda essa situação, Ruby continuava indo mais de uma vez por dia do 5º para o 2º andar do hospital, praticamente sem conseguir andar, para acompanhar de perto o tratamento de Alice e a sua evolução. Detalhe, ela não poderia fazer isso, porque a recomendação médica era movimentar a perna o mínimo possível e mantê-la elevada. Mas como seguir a recomendação se Alice passou a evoluir mais rapidamente com o leite materno? Ruby passou então a ir também de 3 em 3 horas no banco de leite para retirar a quantidade solicitada na UTI. Sempre que a quantidade de leite aumentava, era uma alegria, porque era um indício de que Alice ganharia cada vez mais peso. Mas também houveram vezes em que a quantidade diminuiu, e até uma vez que suspenderam o aleitamento sem maiores informações. Nessas horas eu tinha que agir para acalmar Ruby, que caía em prantos, e ao mesmo tempo me manter firme e confiante. Eu devo admitir que foi mais fácil me manter firme, porque a confiança eu perdi várias vezes. E o pior ainda estava por vir. No dia 25 de setembro, estávamos bem felizes porque Alice estava muito bem. A médica só fez uma ressalva quanto a uma anemia persistente. Como o tratamento não tinha sido suficientemente rápido ou eficaz, a recomendação era uma transfusão de sangue. Ao saber da transfusão, eu me ofereci para doar sangue. Fui ao Hemop no mesmo dia e trouxe comigo o comprovante de doação. A transfusão iria fornecer uma quantidade imediata de glóbulos vermelhos saudáveis e melhorar a oxigenação no sangue, que era o único problema que Alice tinha até então, porque logo se materializaria mais um medo, dessa vez nosso, não somente de Ruby. Em toda gravidez, o maior desejo dos pais é que a criança nasça saudável, sem nenhuma deficiência. Deficiências físicas já haviam sido descartadas de Alice desde os exames na gravidez e confirmada a ausência no nascimento. No entanto, eu e Ruby não sabíamos que a noite daquele dia, durante a pesagem de Alice, seria a última vez que veríamos a mão direita dela intacta. A médica que nos falou da transfusão foi a médica responsável por Alice. Imaginávamos que o procedimento seria feito sob a supervisão dela e até em um horário em que nós pudéssemos acompanhar, como sempre fizemos. No entanto, a transfusão foi feita durante a madrugada, quando ficam plantonistas em número reduzido de profissionais. O acesso para a transfusão foi colocado em uma veia do braço direito de Alice, próximo à axila. Acontece que o acesso ficou excessivamente apertado, interrompendo a circulação de sangue do local até a ponta dos dedos. Como se não bastasse, ninguém supervisionou o procedimento, deixando a criança por horas com o braço garroteado. Não sabemos a hora do início da transfusão, mas nos disseram que foi de madrugada e somente de manhã, pouco mais de 8 horas, quando chegamos à UTI, é que viram a situação no bracinho de Alice. Provavelmente a médica, porque ela mesma estava desesperada retirando o acesso. Já era tarde demais. O braço de Alice estava pálido e o sangue coagulado quase preto nas pontas dos dedos. A médica tentou justificar, disse que acionaria o médico vascular para orientar os procedimentos que seriam tomados. Parecia preocupada. Mais preocupados do que a médica ficamos nós. Não sabíamos a quem recorrer. Procuramos o setor de assistência social, que nos mandou para a gerência neonatal. A gerência foi na UTI e reforçou o chamado do médico vascular. O nosso medo é que ele demorasse tanto quanto demorou para examinar e tratar a perna de Ruby. Mas graças a Deus, no dia seguinte, o médico estava lá, não sozinho, mas com uma equipe de pelo menos 10 profissionais. Parecia que a situação era extremamente grave, e realmente era. O braço de Alice aos poucos voltava à cor, mas apresentava manchas no antebraço que permanecem até hoje, e as pontas dos dedos já estavam em processo de necrose. Mesmo com esse cenário, o médico quis nos manter otimistas. Examinou e disse que a circulação do braço até a palma da mão estava preservada, mas os dedos eram pequenos demais para analisar sem o equipamento adequado. Receitou o Clexane para Alice, o mesmo anticoagulante que Ruby tomou para a trombose, e pediu para deixarem o braço de Alice enfaixado para manter a temperatura alta e não molhar para evitar infecção. Ruby ainda estava com resquícios de dores da trombose, mas nada mais importava. Ela, que já frequentava com assiduidade aquela UTI, passou praticamente a morar lá, já não confiava mais nos cuidados dos profissionais.
Só voltava ao quarto de internação para comer e dormir, e ainda assim dormia muito pouco. Antes mesmo do ocorrido, Alice já estava ficando nos braços da mãe, a posição canguru, como eles chamam, que acelera o desenvolvimento do prematuro. Os dias foram passando e Alice se desenvolvendo. Se não fosse o trágico episódio, provavelmente ela teria vindo para casa bem antes. Mas agora, além dos procedimentos de praxe, tinha os procedimentos para o tratamento da mãozinha dela. Todos os dias, Alice passa a receber na perninha a furada da injeção Clexane, e Ruby vê mais esse medo materializado. Para quem dizia que não queria levar a menina nem para vacinar para não vê-la sofrer, é obrigada a presenciar sua filha sendo furada todos os dias com uma injeção que ela sabia ser bastante dolorida, porque já havia tomado durante o tratamento da trombose. A propósito, Ruby recebeu alta do hospital, mas não sabia ela que permaneceria em Recife, na casa de apoio das mães, por mais 2 meses, os 2 primeiros meses de vida de Alice. A partir daqui foram dias de muito choro, ansiedade e angústia. Ruby via 2 cenários se repetindo continuamente. Mães indo para casa com seus bebês e mães perdendo seus bebês. Imaginem o coração de uma mãe diante de tamanha incerteza. O estado clínico de Alice se estabilizou dias após o primeiro mês de vida. Ela já poderia passar para o CTI, Centro de Terapia Intensiva, o estágio intermediário antes de ir para casa. Mas a médica disse que seria melhor ela permanecer onde estava, porque receberia uma assistência melhor no tratamento da mão. Mas no mesmo dia, novamente no turno da noite, levaram Alice para o CTI, e Ruby ficou desesperada, porque sabia que a assistência, que já a desagradava, seria agora ainda menor. As mães precisavam estar mais presentes no CTI. Lá participavam dos cuidados dos seus bebês, limpar, trocar fralda, segurar a seringa da sonda para a alimentação, mas Ruby excedia todos os limites e ficava dia e noite junto de Alice. Um exagero, você pode pensar, mas vai explicar isso para uma mãe que viu sua filha quase perder o braço em algumas horinhas que virou as costas. O braço de Alice respondeu bem ao tratamento, mas as primeiras falanges dos dedos já estavam bem comprometidas desde o início. Numa linguagem mais compreensível, na primeira e metade da segunda dobrinha dos dedos, a circulação não voltou, o tecido morreu, secou e foi caindo aos poucos. Não houve a necessidade de nenhum procedimento cirúrgico para cortar fora as partes mortas, ao menos uma notícia boa diante dessa tragédia. Alice ficou pouco tempo no CTI, logo foi para o último estágio antes da alta, a sala canguru. Lá as mães ficam permanentemente com os bebês, tipo um ensaio de como será em casa. Nesse último estágio começaram a hidratar com óleo de girassol o bracinho e a mãozinha de Alice, que estavam muito ressecados pelo tempo que passou sem molhar, somente trocando as ataduras. Antes de ir para casa, precisavam resolver 2 coisas de Alice. A sonda, que agora estava no nariz, precisava ser retirada, e somente poderia quando a alimentação passasse a ser exclusivamente via oral, preferencialmente no peito. E a anemia, que não foi resolvida, provavelmente porque a trágica transfusão de sangue não tinha sido bem sucedida. Alice passaria por uma segunda transfusão, para desespero de Ruby novamente. No entanto, agora Ruby estaria ao lado de Alice, acompanhando cada detalhe. O acesso para o sangue dessa vez foi na perna. A transfusão durou menos de 2 horas e foi um sucesso. A gente já está cansado de história triste, então basta dizer que a sonda de Alice foi tirada, ela passou os 3 dias determinados ganhando peso só com aleitamento materno e depois disso recebeu alta e veio para casa, depois de 2 meses e 13 dias no hospital. Hoje, eu e Ruby damos testemunho desse milagre. Eu confesso que não fiquei completamente satisfeito a princípio, mas depois de tudo, olhando para Alice, consigo enxergar que Deus permitiu que absolutamente todos os nossos medos se materializassem para nos mostrar que certas coisas definitivamente não podemos controlar, somente confiar, porque Ele é maior do que qualquer adversidade e sua misericórdia é infinita. Alice é a prova viva de que, mesmo diante das situações mais difíceis, o amor, a fé e a esperança podem superar todos os obstáculos. Ela é o nosso maior milagre, e a cada dia ao seu lado é uma bênção que agradecemos a Deus.